Olá, hoje a gente junta aqui várias notícias recentes do Flamengo. Vamos dar uma olhada em tudo, sabe? Desde a paixão da torcida, que é sempre algo, né? Sempre impressionante. Até as movimentações de mercado, situação dos jogadores. A ideia é pegar o mais importante, o mais interessante disso tudo. Legal. E para começar, tem um relato que mostra bem essa força da nação, né? A chegada do time lá em São Luís do Maranhão. Foi às 2 da manhã. Nossa. E o aeroporto, segundo relatos, parecia carnaval, lotado. O Danilo mesmo ficou impressionado por estou aquilo do suco de Brasil, sabe? Eu vi. Suco de Brasil define bem, né? Sim. Sem intensidade toda. E o pessoal acompanhando o ônibus, mesmo com o campo depois não estando nas melhores condições, grama alta, pesado. Exato. A paixão passa por cima disso. E essa energia não para, né? Olha só os ingressos pro jogo contra o Cruzeiro. Já foram 40 mil vendidos. 40 mil. É muita gente. É. E teve aquela jogada do Flamengo, né? Compraram os 4 mil ingressos do setor visitante para vender direto pro torcedor rubro-negro. Facilita muito o acesso. Boa estratégia. E como tem aquela aliança das torcidas, né? Flamengo e Cruzeiro, a expectativa de um clima mais tranquilo lá no Mineirão. É, espera-se que sim. Um jogo mais focado no campo mesmo, o que é sempre bom. Ok, vamos mergulhar mais fundo agora no cenário dos técnicos. Teve essa bomba, né? A demissão do Jorge Jesus lá do Al Hilal. Pois é, e como isso mexe com o Flamengo, né? Mesmo que indiretamente. Sim, porque, bom, com ele livre no mercado, a conversa sobre a seleção brasileira volta com tudo, né? Exatamente. E aí entra o fascinante, que é o efeito dominó. Se o GG vai para a seleção, talvez a CBF alivie a pressão para tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Ah, entendi. Porque o contrato do Felipe tá acabando, né? Coisa de 6, 7 meses só. Isso. Daria uma tranquilidade para o Flamengo nesse sentido, pelo menos. Mas, claro, um técnico como o JJ livre sempre gera especulação, né? Com certeza. Mesmo que o foco seja a continuidade no Fla, o nome desse peso solto no mercado sempre mexe um pouco com as estruturas, né? Vira um e se. Totalmente. Obriga o clube a ter outros cenários na cabeça, mesmo que não seja o plano A, principalmente com janela de transferência chegando. Falando em jogadores e planejamento, notícia boa do departamento médico. O Alexandro parece que recuperou bem do edema no joelho. Ah, que bom, ele faz uma falta ali na esquerda, né? Organiza bem. Treinou normal, então a expectativa é ele voltar contra o Cruzeiro. Ele faz o jogo parecer fácil às vezes, né? Verdade, mas por outro lado tem a situação do Jorginho, que preocupa um pouco mais. A BBC de Londres trouxe uma informação Eu vi isso. mais grave do que se pensava inicialmente. Parece que sim. Aquela queda na Premier League pode ter causado uma perfuração no pulmão, não só a fratura na costela. Nossa. É mais sério. Mas apesar disso, ainda falam que ele pode voltar já na próxima semana. É algo pra gente ficar de olho, até porque o Flamengo conta muito com ele pro Mundial, né? No fim do ano. Com certeza, peça-chave. E agora, mercado. Aqui fica bem interessante. Aquele assédio no Pedro continua, né? O Nottingham Forest não desistiu. Não mesmo? A gente lembra que o Flamengo recusou proposta por ele em 2024, algo entre 20 e 25 milhões de euros. Recusou bem, né? Sim. E agora, para se proteger, o Fla já está conversando para renovar com o Pedro. Inclusive com aumento de salário, que dizem que está meio defasado. Faz sentido. O cara é importante demais, potencial de Copa do Mundo. Exato, é estratégico segurar ele. Uma das fontes até jogou o valor de mercado dele lá para cima, falando em mais de 50 milhões de euros. Uau! 50 milhões? Essa renovação é mais para segurar mesmo ou para valorizar para uma venda futura? O que você acha? Olha, acho que é um pouco dos dois, sabe? Garante que ele fique agora, que é fundamental para o time, e ao mesmo tempo, se um dia for vender, o Flamengo está numa posição mais forte para negociar. É tipo uma blindagem, né? Entendi. Uma blindagem estratégica. E falando em investimento, confirmou aquele valor do Gonzalo Plata, né? 29 milhões por 50% dos direitos. Isso, ativou a cláusula lá por minutos jogados, é um valor considerável e faz parte de um pacote, né? Quase 100 milhões de reais investidos em jogadores só nesse primeiro trimestre de 2025. É bastante dinheiro. É, e isso aparece nas contas, claro. A receita bruta foi recorde, 236,3 milhões no trimestre, mas mesmo assim teve um pequeno déficit de 9,2 milhões. Ah, teve déficit? Mesmo com receita recorde? Teve. Mostra o custo de manter um elenco desse nível, né? É um investimento alto agora, pensando no retorno esportivo e financeiro mais pra frente. O primeiro trimestre costuma ter receitas menores mesmo. A expectativa é que isso se equilibre ao longo do ano.
Faz sentido. E para fechar o giro de notícias, o basquete classificou para as quartas do NBB, né? Buscando mais um título. O NBB tá pegando fogo. E no futebol, um dado legal. Os crias da base. Sim, vi isso. Estão participando bastante dos gols, né? Muito. 25% dos gols do time em 2025 tiveram participação deles. Nomes como Alan, Wesley, mostrando valor. Isso é ótimo pro clube. E tem também o retrospecto contra o Cruzeiro, né? Bem favorável pro Flamengo ultimamente. 8 vitórias e 1 empate nos últimos 9 jogos, se não me engano. É retrospecto forte. Então, resumindo o que a gente viu. A torcida continua sendo aquele diferencial absurdo. Fundamental. Temos a situação dos jogadores-chave, Pedro com assédio e renovação encaminhada, Alexandro voltando, Jorginho com essa preocupação, mas expectativa de volta. É um misto aí no DM e no mercado. A questão técnica com essa sombra do Jorge Jesus e a seleção. E os investimentos altos, mesmo com esse déficit inicial. Exato. E juntando tudo isso, né? A possível permanência de jogadores como Pedro, a volta de outros, a base contribuindo cada vez mais, essa incerteza boa ou ruim sobre o comando técnico, dependendo do JJ, fica uma pergunta no ar, né? Qual? Como que essa combinação toda de fatores está de fato mudando o Flamengo para encarar o resto da temporada? São muitas competições, muito desgaste. Será que essa base que está se formando agora, com esses elementos todos, é o que vai dar força para o time buscar os títulos lá na frente? Fica aí para a gente pensar.